Cara, assim, como é interessante, né? Essa questão de você é chamada para trabalhar o comportamento de um cão para aprender a socializar ele na rua. E aí depois ele chega em casa e ele não consegue relaxar, aí você tem que fazer um outro trabalho para ele relaxar. E existe o trabalhinho de ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo. Ou seja, a pessoa pensa que adestramento de cães é um manualzinho ali de 5 páginas que você lê, começa a adestrar, e na verdade é um conjunto complexo de técnicas que você muitas vezes não pode nem misturar uma técnica com a outra, dependendo da raça, da idade, do temperamento do cão. Até porque os cães, mesmo da mesma raça, por exemplo, eles têm temperamentos diferentes, né? Totalmente. Isso, cães, às vezes, da mesma ninhada, podem ter temperamentos diferentes, né? Então, não é uma coisa geral. Né? Cães, claro, depende da raça, também depende de idade, mas como eu disse, às vezes cães da mesma ninhada tem aquele que é super calmo, super passivo, super dócil, e tem aquele que é super dominante, né, mais agitado, enfim. Então isso não é a genética deles podem contar sim, mas ela não é unânime, ela não vai definir o cachorro. Não é ali. aquele fator determinante, né? Exato. Assim, eu falo isso porque eu tenho uma Staffordshire, que você conhece, que é a Kira. Kira vai fazer 4 anos em março. A ninhada dela foram 4 fêmeas. A Kira, a Jessie J, a Jade, que já nos deixou, infelizmente, e a Jane Joplin. Eu vou falar pela Jessie J, que eu sei que a gente tem muito contato pelo grupo do Canil, né? O grupo de WhatsApp e tal, a gente tem contato com os tutores. A Jessie J está na Bahia. E o que acontece? A Kira, que é a minha, ela é extremamente dócil com pessoas. Ela ama pessoas, ela pula no colo, mas ela adora todo mundo. Com cachorros, é óbvio, é da raça, o Staffordshire, né? O Bull Terrier, de certa forma, ele já é um pouco mais assim com outros cachorros. Não são todos, mas... Então a Kira, ela estranha os cachorros que não foram criados com ela desde pequenininho. Mas com pessoas ela ama. Já a Jessie J, que é essa que está lá na Bahia, ela nunca foi, né, de aceitar pessoas, nunca foi de aceitar os humanos, né? Então ela fica mais meio que guardando a casa. Passa alguém na rua, ela já late, já fica mais agressiva. E as duas nasceram praticamente no mesmo momento, da mesma mãe, do mesmo pai. Então, como é que isso muda, né? Na verdade, claro que existe o temperamento de cada cachorro, mas muito além disso, muito mais do que isso, a criação do cachorro, né? Como que os tutores colocaram limite, como que os tutores ensinaram aquele cachorro a socializar. Então isso faz muita diferença, né? O caso da Kira, por exemplo, que sempre teve cachorros por perto, é uma coisa que as pessoas ficam muito na dúvida, não entendem, né? Pô, meu cachorro cresceu com um cachorro a vida toda, por que agora ele não aceita? Então não é também um fator determinante o cachorro estar sempre ali com outros cães. Como que isso foi inserido? Como que os tutores deram limites, principalmente, ali. Porque esse é um dos pontos que acontece, que é muito importante na criação de um cachorro, né? O momento do limite. Até que ponto aquela relação ali está saudável, aquela interação ali está saudável. E é aí que está o problema, porque muitas pessoas, muitos tutores, justamente por o cachorro ser uma outra espécie, eles não sabem captar esse momento. E aí, quando vê, já é tarde demais. Aí o cachorro já começou a brigar, já começou... E não é por mal que as pessoas fazem, como, né, não foi o caso de vocês, mas acontece, sempre, sem os tutores perceber, o cachorro... Tem uma virada de chave, né? O cachorro foi, exatamente, ele foi, né, testando ali o limite daquele outro, aí chegou um momento que ultrapassou o limite, aí aquilo ali saiu como eu disse, os tutores acabam não percebendo, ali começa já a dar treta, e a partir dessa treta aí começam a vir outras tretas com outros cachorros. Então, a socialização ela é muito delicada, por isso que eu sempre falo, né, principalmente para os meus clientes, o momento de que você começar a sair para passear é crucial na vida do cachorro. Né? Se o cachorro ele começa a passear, porque o passeio é uma forma de sociabilização. Né? O cão, quando sai para a rua, ele está... muito estímulo ali. Tem cachorro que a gente vê que não gosta de moto, que late, sai correndo atrás de moto... caminhão, sei lá, bicicleta, criança. A famosa cena do vira-lata caramelo correndo atrás de moto, né? Exatamente.
E isso acontece porque o cachorro não foi socializado com aquele estímulo da forma correta. Né? Ele entende por que eles correm atrás de moto. Porque a moto é um objeto que se movimenta muito rápido. Isso ativa o instinto de caça do cachorro. Então, se eu tenho um cachorro que começou a fazer isso quando filhotinho de uma forma, vamos supor, ali muito inocente, né? Dava aquela brincadinha, aquela latidinha e o dono não percebeu, ele foi aprendendo isso e ao longo da vida dele ele entendeu que ele pode correr atrás das motos. Por isso que os cães de rua muitas vezes fazem isso, porque eles começaram filhotinhos ali, não tinha quem desse limite para eles, e aí passa uma moto, eles vão atrás, né? Então, saber socializar o seu cachorro é muito importante para evitar problemas futuros. E isso pode ser com qualquer coisa, como eu falei, pode ser com outro cachorro, pode ser com uma moto, pode ser com uma criança. Por isso que a hora de sair para o passeio, a hora de apresentar a rua para o seu cachorro, ela vai ser fundamental para o resto da vida do cachorro. Então, se isso for feito de forma errada, pode ser consertado depois? Pode, mas muito mais fácil a gente já prevenir, né? E fazer da forma certa, que vai ser mais fácil para o cachorro aprender, vai ser mais fácil para você ensinar, e a probabilidade é dele entender e apresentar aquilo lá para o resto da vida. Aí você tocou num ponto bem interessante. Você falou assim, em determinado momento, não tinha ninguém ali para dar limite, né? No caso do vira-lata. E aí o cachorro do fulano, se ele não der o limite, ele vai testando. E assim, esse é o primeiro ponto. A gente precisa, querendo ou não, dar limite para o cachorro, igual a gente dá para um filho, igual a gente dá para até um amigo, né? Ó, aqui você não pode passar, enfim.